Pessoal, dando sequência a uma das principais pautas que movimentaram, chacoalharam o noticiário policial na semana passada, que foi quando o MC Pose do Rodo rodou para a Justiça. Pelo visto, essa mesma Justiça, claro, a Justiça Fluminense, no Rio de Janeiro, concedeu habeas corpus para o cantor Marlon Brandon Coelho Couto, o icônico MC Pose do Rodo, ou notório MC Pose do Rodo, como você quiser enxergá-lo. Isso tudo 4 dias, apenas 4 dias, depois dele ser preso acusado de envolvimento e apologia ao crime organizado. Mas olha, o que chamou a atenção foi o argumento do desembargador Peterson Barroso, da 2ª Câmara Criminal, que determinou a soltura e o cumprimento de medidas cautelares pelo artista. Agora, mais uma presença ilustre se juntando a nós, minha dupla David de Tarso no rastro da informação, sempre com precisão. David, o que o juiz, o que o magistrado alegou para poder limpar a barra do Pose do Rodo? Bom, ele fez várias críticas em relação à prisão do MC Pose, dizendo que não precisaria algemá-lo, que se tratou de uma situação midiática, e até fez comparações em relação ao caso do INSS, dizendo que muitos daqueles que desviaram o dinheiro dos aposentados e pensionistas estão aí livremente, andando pelas ruas, sem qualquer tipo de repressão, sendo que um artista, um cantor, foi preso e algemado. Por isso ele considerou a prisão irregular e por isso também soltou o MC Pose. O pior é enxergar diversos pretensos advogados, também agentes da lei, Mano Ferreira, que, enfim, professando um falso humanismo, né, um garantismo suicida, como a gente sempre diz aqui, estão dizendo parabéns pela coragem do desembargador, como ele foi peitudo realmente para tentar limpar isso. Agora, coragem de verdade é o policial que, enfim, ali está perspirando, passando sufoco, pressionado para tentar, enfim, de alguma forma, neutralizar todos esses elementos que idolatram e financiam os espetáculos regados, armados até os dentes, do Pose do Rodo e tantos outros que perpetuam essa cultura de bandidólatra, né? Como é que você está vendo isso? Olha, Marinho, eu vejo que para a gente ter a decretação de prisão de alguém, a gente precisa ter elementos concretos que sejam mais contundentes do que letras de música. E, na minha visão, ainda está faltando isso no que diz respeito ao MC Pose do Rodo. A gente não pode, por conta de letras de música, prender alguém. Nesse sentido, eu acho que o argumento do desembargador faz sentido, né? A gente tem pessoas soltas por roubar aposentados, aí vamos prender alguém porque tem músicas que tem uma letra que alguém não gosta. Isso também, né, mano? Mas aí a gente precisa, então, ter todos os elementos. Se, como eu falei, se o MC Pose do Rodo está lavando dinheiro para o crime organizado, isso é um crime independentemente das letras da música dele. Não dá para misturar uma coisa com a outra. Assim como uma empresa de ônibus lava dinheiro para o crime organizado, e isso por si é crime, mas a atividade de transporte de pessoas não, o mesmo vale para um MC de funk. Se ele lava dinheiro para o crime, é preciso que isso seja comprovado. Agora, e aí, por isso, ele deve ir preso. Mas a gente não deve criminalizar a expressão artística a priori. Então, lembrando aqui o fato, dado, concreto, os códigos que regem o convívio entre todos nós, artigo 287 do Código Penal, de S. Peixoto, abre aspas aqui, apologia de fato criminoso ou de autor de crime é crime sim, assim como o artigo 29, onde nós temos claramente disposto que quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a ele cometidas. Então, acho que está mais do que provado, pacificado, só quem realmente tiver alguma cegueira ou uma incapacidade de lidar com as imagens flagrantes que nos apresentam, que realmente Pose do Rodo atuou em diversos eventos financeiros. São Barroso, a sua excelência, mas com a sua decisão, acho que talvez está na hora da gente reavaliar a necessidade de manter juízes caríssimos como o senhor, recebendo todo tipo de regalia e segurança como você recebe. Até porque você basicamente replicou argumentos altamente ideológicos repetidos de padrão ladainha de militante do DCE, dizendo que tem muita gente cometendo injustiças e crimes, portanto, ele merece ser solto.
Como, de alguma forma, um crime de muito maior proporção justificasse um crime de menor potencial ofensivo. Mas ele não foi ou relativizado. Ainda. Eu acho que... Mas aí é o argumento. O argumento é esse. Não é relativização. Os direitos humanos e individuais são essenciais. A gente não pode... É muito engraçado, porque quando a gente fala de figuras políticas da direita, aí a gente precisa manter sempre a presunção da inocência, o devido processo legal, o direito à ampla defesa. Aí quando a gente fala de um funkeiro, aí a gente precisa prender imediatamente de forma cautelar por conta de uma letra de música. Mas, mano, se Caetano Veloso cantasse as letras do MC Pose, ele seria preso? Mano, mas se ele fosse visto num show com pessoas exibindo fuzis, provavelmente... Mas aí o processo precisa trazer esses elementos, não a letra da música. Mas o que eu tô dizendo é exatamente isso. Eu acho que tinham argumentos jurídicos para soltá-lo, exatamente porque não teve processo, porque ele ainda não foi condenado. Mas o que me incomoda é a argumentação utilizada comparando-se com outras situações. Porque eu acho exatamente que, pela análise dos fatos e do que diz a nossa legislação, ele deveria ser solto. Mas a argumentação da decisão judicial tinha que ser sobre esses elementos e não sobre o que está acontecendo no INSS ou em qualquer outro aspecto da sociedade. O fato é o seguinte, um rapaz que, assim que foi fichado pelo sistema, fez questão de dizer que era um faccionado, fez questão, acabou sendo liberado efetivamente por essa decisão, dizendo o mesmo argumento, Mano Ferreira, de que diversas micaretas de político, de fanboys de político com seus respectivos políticos de estimação utilizam. Se tem muita gente cometendo outros crimes, portanto a prisão é injusta. De alguma forma passando o pano com a sujeira dos outros para poder limpar a sua própria sujeira. Então, essa relativização, para mim, pelo menos, quero entender de vocês aqui, todos da Jess Peixoto também, que está pacientemente esperando, e quero muito ouvir também contribuindo na roda do debate aqui no Morning Show. Vai que é a sua, Jess. Uma parte da argumentação do juiz em questão, do desembargador, era que em anos recentes, no ano passado, ele foi vítima ali de uma situação e que ele foi inocentado dessa situação. Eu acho que aqui se sustenta o mesmo argumento que a Aninha usou. O comparativo com uma operação passada para ser um indício de inocência, para mim ele não tem nenhuma base, nenhuma argumentação jurídica, até porque os processos são de fato diferentes. O processo anterior falava sobre rifas e sorteios e o processo atual sobre tráfico de drogas e envolvimento com uma facção criminosa. Então, esta também é uma parte da decisão ali, da argumentação do desembargador, que no final das contas isso era um indício. Mas veja que nem os mesmos policiais estavam envolvidos, não é a mesma investigação. Somando a isso o fato de que foi utilizado um comparativo com outros, né? O do INSS não está preso. E que esteja. A solução não é, vamos soltar então todo mundo, porque, olha lá, o esquema do mensalão, ninguém ficou muito tempo na cadeia. Não pode ser assim, ou esse país nunca vai para frente. Exato. A gente precisa olhar, no caso, para realmente cada um ter sua sentença e sua decisão. Eu aqui estou em concordância com os colegas. Agora, o que é a grande questão aqui? Era uma cautelar que não era baseada só nas letras das músicas. Era uma cautelar que baseava-se também em investigações sobre o agenciamento dele para esses shows e mais, sobre a presença e a relação dele dentro desses shows com o tráfico, com as vendas de drogas e também com as pessoas que estavam armadas. Então viralizou esse... Foi um vídeo, eu acho que o Brasil é um país tão surreal que as pessoas produzem provas contra si, né? O vídeo com os fuzis cantando lá no show dele em uma determinada comunidade do Rio de Janeiro. Então, assim, a relação toda e a razão da cautelar era para que ele não interferisse nas investigações em relação a esses casos também, não só a situação de apologia ao crime presente nas músicas. Então, eu acho que aqui a gente precisa ter e é bom que a gente faça isso num programa, que é realmente escrutinar a decisão e mostrar que existe interesse público e que a gente está de olho nessas decisões e como elas ressoam e o que elas representam para a sociedade. E se os membros do judiciário estão fazendo o seu legítimo e necessário papel. Porque, no final das contas, importa muito também que essa investigação siga em curso sem as determinadas interferências de pessoas ricas, poderosas, que podem muitas vezes silenciar esses processos. Não, e entre as restrições também que ele deve enfrentar está não ter contato com os outros investigados. Agora, se as produtoras estão sendo investigadas, como é que ele não vai ter contato com os outros investigados? Eu queria, assim, entender isso. Eis a questão. Não, mas, gente, eu acho que o ponto principal que faz esse alerta é essa questão de que as pessoas estão utilizando
outros exemplos para justificar decisões, esquecendo-se da letra da lei. E isso é muito grave, porque primeiro fortalece narrativa. Não, olha, mas você não está... A pena do fulano foi muito maior, então agora você tem que abrandar a minha. Entendem onde eu quero chegar? O ponto é essa insegurança jurídica que faz com que as pessoas comecem a basear decisões judiciais, e não só decisões judiciais, julgamentos públicos também, mas é que decisões judiciais têm um impacto direto na liberdade da pessoa. Naquilo que os outros fazem ou deixam de fazer, me parece muito preocupante. Seguindo a letra fria da lei, se você me permite, Código de Processo Penal, artigo 312. Hoje aqui estou pegando o manual mesmo, David porque se é para ser estrito, se é para ser rigoroso, sejamos. A prisão preventiva será decretada para garantir a ordem pública, fecha aspas. Ordem pública, na minha visão, eu acho que de todos, inclui evitar que o acusado continue influenciando com os seus megafones financiados com o sangue jorrado ali por práticas criminosas e pelo tráfico, que ele exalta. Então, para mim, sinceramente, se isso não é garantir ordem pública, eu não sei mais o que é. Ainda mais pela forte influência social. Está inegável isso, está mais do que pacificado. O poder econômico que ele dispõe, vide essas rifas ilegais multimilionárias que ele chegou a anunciar e, enfim, divulgar à torta e à direito, a rede de apoio criminal que ele tem no entorno dele. Isso é mencionar o poder, eventualmente, até de intimidar testemunhas. Ou a gente vai ser leigo o suficiente, inocente o suficiente e acreditar que isso não possa ser o caso? David Tarso. Não, é que vocês estão falando tanto da letra da lei, né? A letra da lei foi esquecida e a letra dele foi relativizada também, né? Também? Ué. Nossa, ou não? Você já começou quente hoje, David. Ficção não é realidade, né? A gente vai estar tratando... Cadê ficção? Obra de arte é ficção. Obra de arte não é realidade. Obra de arte que exalta nomes reais? Mas é panfletário. Organizações, Aí a gente tem um debate, por exemplo, se tiver uma letra de música, dando um exemplo, que tá tendo até a legislação aí para enquadrar como terrorismo determinadas organizações como Comando Vermelho e PCC. Mas se a gente tem uma letra de música que faz apologia e tenta angariar jovens para entrar no Hamas... Isso não é apologia ao crime? Isso não é extremamente danoso para a sociedade? Isso não é muito complexo? Minha visão de liberdade de expressão e expressão artística é muito mais radical. Eu acho que a arte é ficção. A gente vai começar a tratar bebê reborn como bebê, gente. Não dá. É muito diferente. Não dá. Obra de arte. É que o bebê reborn não faz mal a um terceiro. O filme Tropa de Elite era uma forma de exaltação da tortura policial? Obviamente não. Meu irmão e camarada. Existe uma realidade dentro das letras que é muito forte. Existe, muitas vezes, uma questão publicitária. Comunicação, arte, ela também vem de uma ideia. Quando você vende uma ideia para um jovem de 12 anos dentro da comunidade, que ele deve entrar num grupo desse, uma facção criminosa, ideia se combate com problemático. Ideia. Eu acho que no final do dia, ideia pode se combater com ideia, mas ideia também se combate muitas vezes quando a gente cria sistemas que barram determinadas apologias que são extremamente danosas para a sociedade. E nesse caso, existe um dano evidente para a sociedade, para aquelas famílias, para esses jovens. Então, assim, eu acho que é um debate não consegue resolver o homicídio. Aí a gente quer agora criar uma fiscalização de letra de música. Mas tá vendo? Você tá fazendo exatamente o que o juiz fez. Primeiro que eu não sou juiz, eu tô no debate público, não jurídico. Não, tudo bem. Né? Então, a gente tá falando sobre a capacidade estatal, que não é infinita. O Estado não é Deus, não é capaz de tudo. A gente precisa ter foco. Então, se a gente quer combater a violência, é muito mais importante que o Estado seja capaz de averiguar, processar e punir homicida, traficante, do que artista. Não, isso na minha visão, isso é óbvio. Não é punir artista. Vou dar um exemplo aqui que já usei em outras situações. O meu posicionamento, quando tem expulsão de aluno de faculdade por cantar hino que faz apologia ao estupro, é, de fato, que ele seja punido. O meu posicionamento, quando tem cantor famoso, poderoso, cantando música de apologia ao crime, que leva os assassinatos em uma situação de guerra civil no Brasil, é o mesmo. Isso é coerência. Eu não acho surreal e eu não acho que é relativo. Não é uma situação leve, não é ali, vamos interpretar, dá para entender. É literal.
É literal. E isso é, sim, um instrumento, muitas vezes, de jovens, querendo ou não, se afeiçoarem, entrarem em grupos que fazem muito mal pro Brasil. Então, eu acho que isso é problemático. Eu nem tô falando que o problema é o Pose, tá? Eu nem tô falando que o problema é ele per si, ou que ele não é um bom cantor, ou sei lá, qualquer coisa desse tipo, para aqueles que são fãs. Mas quando tem uma música que faz uma apologia a algo que tá destruindo o Brasil, algo que tá... e que contribui para destruir o Brasil. Acho que esse é o ponto a gente central. Não consegue atacar a destruição do Brasil, que é o crime organizado, e quer atacar a letra da música. Mas não é isso é uma inversão de valores. Isso não é mutuamente É uma inversão de valores, isso. É fácil defender que pode andar junto. O que a gente precisa é atacar as causas que fazem com que jovens se atraiam por esse tipo de obra de arte. Entre as causas da própria obra de arte. Meu Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O contexto social. Digamos, todos nós, a esmagadora maioria do povo brasileiro que está nos assistindo. Falando. Eu acho que a grande questão é que não é mutuamente excludente. Você não precisa impedir... é um ou outro. Vamos escolher. Ou a gente olha pra isso, ou a gente olha pra isso. Não, tem esferas diferentes. Tanto que estão, nesse mesmo momento que está tendo a investigação com ele, e toda essa situação, tem outras 700 mil investigações que também estão acontecendo em outras frentes. Ninguém 95% dos roubos e assaltos não são solucionados. A polícia está perdendo tempo analisando letra de música. Ninguém tá falando, mano, que a polícia... A promotoria vai fazer isso, mas assim, ninguém tá falando aqui que é a única forma ou que é a melhor forma. Eu não acho que... Como que a gente vai acabar com o crime organizado no Brasil? É indo em letras de músicas que fazem apologia ao crime e essas facções e combatendo essas letras. Ninguém tá falando isso. Ninguém. O que nós estamos falando é que isso pode ser um instrumento e que ele é um instrumento, às vezes, importante para não permitir a publicidade panfletária que muitas vezes essas letras levam em relação ao crime. Mas, assim, é óbvio que o mais importante é debater segurança pública, é óbvio que o mais importante é olhar para os problemas em curso, é óbvio que o problema mais importante é ver, muitas vezes, as milícias e o papel das milícias dentro dessas facções. É óbvio que isso é mais importante, mas não é mutuamente excludente. Cá entre nós aqui, essa prisão aqui, essa soltura do MC Pose do Rodo, ela é simbólica, ela é cultural, ela é altamente ideológica na nossa visão. Digo, pelo menos na nossa não, na minha. E imagino que de diversos de vocês nos assistindo, nos acompanhando. Agora, sinceramente, é aquilo, né? Parece que a cultura que ele segue perpetuando e financiando até o talo, parece que tem trilha sonora e também o palco ali financiado pelo tráfico. É aí que mora o perigo e não necessariamente ser... É muito mais por criar limites morais e jurídicos contra o crime organizado tendo trilha sonora e palco executivo do que propriamente ser censura ou uma mordaça na liberdade de expressão. Ainda mais quando a gente vê um impacto tão socialmente devastador que essa situação toda tem.